E esse negócio do mundo de One Piece afundar, hein? Pô, esse tá maneiro, hein? Aí eu vi, a gente tava comentando ali, eu e o Tio Sam, a gente viu um vídeo vertical aí de um gringo aí mostrando, a baleia, por isso que tudo é construído a tal altura, porque já afundou antigamente, aí tem a Arca de Parece Noa, que é a Arca de Mary Noé. Joyce é o lugar mais alto do mundo. Aí tem a casa lá dentro da Labum. Aí por isso que a tripulação do Shanks ninguém tem haki. Tipo umas paradas dessa. É o ano, por isso que o ano é feito daquele jeito. Não, a tripulação do Shanks, ninguém tem Akuma no Mi. Isso, ninguém tem Akuma no Mi, eu falei errado. Porque eles já estão preparados, né? Então, tipo assim, você já fez uma teoria sobre isso? Nossa, quando teve essa revelação, assim, eu comecei a... Foi assim, explodiu minha cabeça, total. Já tinha uma galera flertando com essa possibilidade de... Falando sobre dilúvio, etc, né? Buscando referências da Arca Noa. Mas, assim, nunca foi algo que me pegou tão a fundo. Sempre foi algo que, já ouvi falar dessa ideia, mas nunca fui a fundo. Mas quando teve a revelação de que o mundo de One Piece ia afundar, puta merda. E que o verdadeiro mundo de One Piece estava sob o mar, submerso no oceano, caraca, aquilo ali foi alucinante. Foi alucinante, assim, minha cabeça, assim, fervia. O verdadeiro mundo orgulhava. de One Piece tá embaixo do mar. No caso, assim, vamos lá, vamos chegar lá. Porque essa, assim, particularmente, assim, eu estou sendo basicamente um testemunha de Jeová dessa ideia, dessa teoria, sabe? De que o One Piece realmente possa ser isso. Por quê? Vamos lá, o Vegapunk, ele diz, nosso mundo tá prestes a afundar no oceano. Né? A gente viu, aí depois dessa revelação, a gente começa a reparar nos vários detalhes, né, que vão sendo deixados no caminho. De que o mundo de One Piece nunca pareceu ter uma grande quantidade de terra, sempre pareceu ser pequeníssimas ilhas isoladas ali espalhadas pelo mundo e um único grande continente de terra, que é a Red Line, cercando o planeta. Alguns dos reinos que a gente conhece, né, serem localizados acima, né, do nível do mar, a ponto deles ficarem, talvez, relativamente seguros. O fato do governo mundial se habitar lá no topo do mundo, no lugar mais alto do mundo possível, para eles também ficarem tranquilos quando a merda acontecesse, sabe? A gente vai conectando essas coisas e fica, meu Deus do céu. E tudo faz muito sentido. Meu Deus do céu, sabe? Olha só, inclusive, né, o Oda, ele já mostrou pequenas civilizações, ruínas de civilizações afundadas no oceano, né? É verdade. Em história de capa, etc. Ali que só foi E teve jogando. recentemente, né? Inclusive com um poneglyph. Tava lá uma civilização aleatória mostrando lá, submersa no oceano, ruínas, com um poneglyph lá. Sabe? Apenas. Largado lá. Então você vai conectando essas coisas, você fica assim, alucinado. Cara, pra mim, o One Piece, assim, atualmente, o que eu mais gostaria que o One Piece fosse, seria a unificação. Seria, primeiro, a grande quantidade de terra que reside submersa hoje no mundo, sabe? Tipo, todo o continente, todos os pedaços de terra que foram submersos, seria o grande tesouro One Piece. É o honralo. One Hall. Tô nessa, né? É um isso ralo aí- que você puxa, mas desce a Em água. relação ao Roger He, tem alguma ligação pra ser isso daí? Tem algumas respostas. Vamos lá. Tipo, o Roger, quando ele fala no começo da abertura, na primeira fala de abertura, né, do anime, ele diz o seguinte, né? Que o meu tesouro, se vocês quiserem, podem pegar, deixei tudo naquele lugar. A galera que é um pouco mais inteirada em japonês percebeu que a última palavra que ele usa, né? O famoso soko, que pode tanto significar lá naquele lugar, né? Tipo, lá, em algum lugar, mas também pode significar lá embaixo. Ou seja, o tesouro dele estaria, né? Em algum lugar debaixo do oceano. Ou seja, o One Piece estaria localizado lá. Tanto que pra conseguir, né, foi já falado que tu precisa dos 4 poneglyphs pra conseguir descobrir bem certo qual é o ponto, porque a ilha não tá lá. Tu passa reto por ela. Se tu tentar fazer Navegando o normalmente. né? Então, nesse caso, a ilha já afundou. Se ela tivesse afundado, seria uma resposta aí pra isso. E se o mundo todo afunda, a água sobe, aí a gente vai ter o All Blue. O All Blue vai ser o mundo inteiro de água? Se Calma o aí. mundo inteiro virar água, aí vai ser um mar só com All Blue mesmo. É um mar só, Mas eu Você entendi. vai encontrar o blue dele. Encontrou o Blue. Mas continuando essa hipótese. Mas faz sentido. Se depois a água desce em algum lugar, fica
Os peixes se reúnem. Porque depois que desceu, se subir de novo, já espalhou os peixes pra todos os cantos. Então, se tinha peixe que não tinha nesse mar aqui, agora tem. Que já se espalhou, já tá tudo espalhado, tá ligado? Pode ter algum Pode ser. sentido. Então, assim, cara, você vê. Tu lembra da raça do Ors? Não. Dos gigantes, né? O gigante de Thriller Bark. Que imita sim. o poder do Luffy, fica com a sombra do Luffy. Foi dito que aquela... É o clássico. Eu sempre gosto de falar isso, de lembrar isso. Aquela raça é conhecida, por algum motivo, como arrasta-continentes. Por arrastar continentes. Então, em algum momento na história, essa raça precisou literalmente ter arrastado continentes inteiros por algum propósito. Para algum fim. Então, o que eu penso... E aí, o segundo detalhe. Eu só Lembra fico da- imaginando eles pegando uma cordinha. Não. Eu também tô Não, tentando. Não, tipo assim, tem literalmente ilustração oficial, sabe? De material oficial de um membro dessa raça carregando, assim, tipo, com a corda aqui nas costas, puxando um continente inteiro. Tamanho da corda. Aí você pensa, pô, mas calma aí. Pô, eles vão arrastar ilhas inteiras, continentes inteiros. Não era mais fácil empurra o continente? Eu pensei Pode isso ser, né? também. Empurra continentes, assim, que nem na Batalha dos 100. Exato. Enfim, aí você lembra de outro detalhe. Lembra da raça dos Minks? Uhum. Beleza. Cara, muito louco esse detalhe. Eles foram pra cima daquele elefante Zunisha cerca de 1000 anos atrás. Ou seja, antes de toda a história do século perdido e tal. Quando eles interagem lá no flashback do Roger, se eu não me engano, um deles menciona, porra, mas tem quantas ilhas no mundo? Não, eu achava que só tinham 5. Aí você pensa, não, 5? Porra, a gente pode falar milhões aqui e não acabaria ainda de contar, sabe? Aí você pensa assim, tá, mas se ele pensar, se a raça dos Minks pensava que só existiam 5 ilhas no mundo, será que era só ignorância dessa raça? Ou realmente no passado existiam grandes 5 continentes apenas? Assim como é hoje em dia, né? Como é hoje em dia. As Américas e os outros. Pois é. Faz Fossem sentido. realmente 5 grandes continentes apenas. Mas que hoje em dia a gente só vê, né, os pontos mais altos de cada um desses Seriam as continentes. montanhas antigamente. Não seria tão impossível essa raça de gigantes ter arrastado apenas esses 5 continentes. Terceiro detalhe. Lembra de Marijoa, onde fica o governo mundial lá em Sim, cima? Sim. Lembra do nome do castelo? O castelo se chama Pangeia. Ah, Pangeia. Por que se chama Pangeia? Porque faz referência ao primeiro grande continente, né? Do Unificado. nosso mundo, que era basicamente um só. Era um Antes continente dele só. começar a se dividir. Cara, aí você para lembrar assim, eu gosto muito de referenciar também a história do Japão. O Japão também passou por esse período de unificação do mundo, né? Alguns séculos atrás. Tava lá, o Japão era dividido em vários grandes clãs, disputando pedaços de terra, domínio e tal, guerra pra tudo quanto é lado, até que finalmente, depois de mais ou menos um período de 100 anos, um desses clãs conseguiu tomar o território inteiro do Japão e finalmente o país foi unificado. Foi a grande unificação do Japão, né? Que, apesar de ter sido, né, em cima de um monte de Violência. sangue, violência, etc., no fim de tudo trouxe uma certa estabilidade para o mundo. Quer dizer, no caso, para o país. No mundo deles, né? Para o mundo deles, né? Sim, sim. Para a galera de lá, porque deixou de ter aqueles conflitos e a porrada de guerra e morte e massacre que faziam para lá e para cá. Ou seja, unificando o Japão, unificando o país, trouxe, né, um período de estabilidade, passou a trazer um período de estabilidade para aquele país, sabe? Bom, Um pouquinho de prosperidade, enfim. pelo menos até eles ficarem com um monte de soldados sem saber o que fazer e decidir invadir a Coreia. É, né? Aí depois a história continua, tipo assim, já dominamos o Japão inteiro. O que você acha da gente invadir a China, invadir a Coreia? É verdade, era a China que eles queriam. Eles queriam a China e para isso tinham que tomar a Coreia. Enfim, eles queriam Eles expandir queriam tudo. a China, pediram passagem pra Coreia, a Coreia não deu, eles, então tá bom, então vamos tomar vocês. Nunca tá bom o suficiente, Nunca né? tá bom. É, quem tem o poder que sempre quer mais mais. poder, né? Mas enfim, tirando esse detalhe, a princípio, internamente, isso trouxe mais estabilidade. Então, quando você traz para One Piece, você para pensar num cenário idealista de um autor japonês como Oda, de que presenciou, né, ou pelo menos, né, estudou a na própria escola, história do né? Japão, que houve um período houve um processo de grande unificação de 100 anos, né, até o país ser finalmente unificado, que trouxe esse período de estabilidade. Imagina se ele tenta reproduzir, né, isso no próprio mundo de One Piece dele, trazendo esse ideal
literalmente, né, um ideal idealista de você querer unificar todas as nações, unificar todos aqueles povos e raças livres de fronteiras, onde todo mundo fosse livre para circular, livre, né, livre dessas fronteiras e barreiras, e pudessem conviver de forma harmônica, de forma totalmente livre, sabe? Tanto físicas quanto ideológicas. né? Tanto Foi livre um quanto período de ideológico. 100 anos. Período de 100 anos, você tinha comentado? Mais ou tipo, menos, né? Mas no no Japão, na vida real. No Japão foi então. guerra pra tudo quanto é lado até o país realmente ser unificado, né? Durou, tipo, um período de 100 anos. Então, é o século perdido. Pois é. Aí eu penso que poderia ter algo a ver, sabe? Tipo, Faz o One bastante Piece, no sentido. caso, no fim das contas, poderia ser o grande processo de unificação do mundo inteiro de forma literal, sabe? Apertou um Literalmente botão... arrastando continentes inteiros para que não, cara, vamos transformar. Olha só, como é que a gente pode evitar conflitos? Vamos, cara, transformar tudo isso numa coisa só, sabe? O pessoal fica disputando por terra, sabe? Um degladiando com o outro por causa de diferença de raça, de povos, etc. Cara, vamos unir todo mundo num único grande reino, porque dessa forma todo mundo vai ser verdadeiramente livre. Só que qual é o problema Que disso? bonitinho isso aí. É que a roda de poder sempre gira. É. Mesmo que Joy Boy tenha se transformado no rei do mundo, uma hora, meu amigo, alguém vai tomar o poder. E esse é o grande risco. Não, né? o Lau vai fazer cirurgia perene nele, É. vai ser eterno. E eu acho que é aí que entra o grande problema, né? Porque, apesar de Joy Boy poder ser um cara bom, outra pessoa Pode não vai ser. E pode acabar tomando o poder. E é por isso que o trono vazio que a gente vê lá em Marijoa, né? Simboliza a necessidade de não haver um rei do mundo. Um rei que esteja acima de todos os outros. Porque talvez no passado esse trono já tenha sido ocupado por alguém. E Imusama. tenha dado merda. Faz Muito sentido, louco. velho. Muito louco, cara. Caralho, One eu gostei, Piece mano. Faz ser sentido literalmente- total, velho. Bonito demais. O processo de unificação do mundo inteiro. E onde é que o Luffy se diferenciaria disso? Porque a visão de Joy Boy seria que o ideal máximo de liberdade só poderia ser alcançado através da unificação do mundo inteiro num único grande reino, enquanto o Luffy acredita que ele, meu amigo, para ser verdadeiramente livre, ele precisa não ter absolutamente nada. Ah. Por isso que ele não quer conquistar nada. Ele não quer Isso ser seria a dono de nada. solução Pois é. do tirano, né? Pois é, tipo assim, é justamente o oposto. Joy Boy gostaria de estar no topo, mas para garantir a liberdade de todos e a sua própria, Nem mas quer. o Luffy seria justamente o contrário. Meu amigo, eu não quero nada. Não quero conquistar nada, não quero nada pra mim. Quero viver livre. Ele quer ser. O ideal de liberdade dele é a total falta de responsabilidades e deveres. Olha isso aí. É o que todo Enfim. mundo queria, né? Pra mim, cara, One Piece, se for isso, puta merda. Tanto que ele não aceita nem ser herói, né? É, não quero, mano. Ele não quer ser joga o na Herói tem pessoal- que dividir a carne, né, Paulo? Aham, Não eu joga não nas quero minhas dividir costas. a carne.